Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Só quem achou dá um glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Glória a Deus. Já já a gente vai entender o que significa essa palavra. Então, já estava eu orando, já há alguns dias, conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me ordenou a ministrar essa palavra nessa manhã, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 13. Então, primeiramente, vamos começar pelos puxões de orelha, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Dá uma cotovelada em alguém e fala assim: olha, hoje a gente vai apanhar, mas a gente está junto, né? Vamos apanhar junto, você não vai apanhar sozinho não. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas depois tem o bálsamo, né? Aleluias. Então, Mateus capítulo 12, no verso 25, Jesus diz assim: Jesus lhes afirmou: todo reino, toda casa dividida contra si mesmo será arruinada. Verso 30 diz assim: quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não colhe, espalha. 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E o versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, igreja? Então, o Senhor Jesus, ele estava, por onde ele passava, ele realizava sinais, maravilhas. E por onde Jesus passava, haviam pessoas religiosas, pessoas incrédulas. E chegou o momento onde os religiosos acusavam Jesus de realizar os milagres através do poder do Satanás, do Beelzebu. E Jesus falou: se eu estou sendo usado pelo diabo, então aprendam uma coisa: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ou seja, Jesus estava falando o seguinte: olha, o inferno, ele não está dividido contra si mesmo. No inferno é tudo muito bem organizado. No inferno existe uma hierarquia. No inferno, eles estão sempre na mesma missão, na mesma visão, no mesmo propósito. E é por isso que o inferno ele tem tanto sucesso na sua missão. Ou seja, Jesus estava querendo ensinar para nós que se no inferno está tudo bem organizado, está tudo bem planejado, aqui no povo de Deus precisa ser muito mais. Amém, igreja? Então aqui entre nós precisa ser muito mais. Porque a Bíblia deixa claro que aonde existe a unidade, existe o crescimento. A Bíblia diz que o povo, na época de Nimrod, após o dilúvio, o que aconteceu? Se levantou esse homem chamado Nimrod e falou: olha, vamos nos unir e vamos construir uma torre enorme que toque os céus, porque vai que
Deus manda outro dilúvio. Só que Deus, quando acaba o dilúvio, Deus havia falado para Noé e para os seus filhos o seguinte: olha, agora vocês precisam se espalhar pela terra. Mas eles desobedeceram. Então os descendentes de Noé, eles permaneceram ali onde a arca parou e começaram a construir uma enorme torre. E eles construíram, por quê? Me pergunte por quê? Porque eles estavam em unidade. E aí chegou um momento que o próprio Deus disse assim: olha, precisamos descer e confundir aquelas línguas, senão nada vai impedir eles de terem sucesso naquilo que eles estão fazendo. Amém, igreja? Então Deus, ele desce, Deus confunde as línguas, aí o povo não tem mais concordância ali, e agora eles são obrigados a se espalharem pela terra. Ou seja, a palavra que prevaleceu ainda foi a palavra que saiu da boca do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Agora, lá no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz, Atos 2, do 37 ao 47, a Bíblia diz agora que os cristãos, eles estavam sempre unidos, unânimes, em unidade. Estavam sempre no templo, cultuando, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, estavam repartindo o pão, estavam sempre em comunhão, com grande alegria. E aí no último versículo a Bíblia diz assim: e por causa da unidade, Deus acrescentava e multiplicava os que iam sendo salvos todos os dias. Amém, igreja? Ou seja, a Bíblia deixa claro para nós: aonde tem a unidade, tem o crescimento. Amém, meus irmãos? Toda vez que a nossa igreja ela cresce, é porque a gente consegue estar em unidade. Amém? Mas muitas vezes, meu irmão, provavelmente vocês já repararam que de tempo em tempo a igreja ela dá uma crescida, depois muita gente se afasta. E por que isso acontece? Porque tem tempos onde estamos em unidade e tem tempo onde nós não estamos. Então, meus irmãos, eu não sei se é o desejo dos irmãos, mas o meu desejo é que essa igreja cresça cada dia mais. Tem alguém que tem esse desejo também, que a igreja cresça a cada dia mais? Porque para a gente crescer, meus irmãos, precisamos estar em unidade. Precisamos estar na mesma missão. Qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho, amém, igreja? A nossa missão é viver o que a igreja de Atos viveu lá no início. A mesma missão, a mesma visão, que é pregar o Evangelho a toda criatura, os mesmos valores. Amém, igreja? O amor a Deus, o amor ao próximo, a santificação, a comunhão, perseverando na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, cultuando ao Senhor. Amém, igreja? Nós precisamos a cada dia caminhar mais juntos, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas quem acredita, joga a mão para o céu, dá uma glória a Deus aí, que o arrebatamento vai acontecer. E no dia do arrebatamento, quem que Jesus vai arrebatar? Me pergunte quem? A igreja, a noiva.
Porém, essa igreja, ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou a igreja. Como assim você é a igreja? Ah, eu sou a igreja lá na minha casa. Sozinho na minha casa, sozinho lá eu oro, eu faço meu culto lá. Eu sozinho eu sou a igreja. Isso é mentira do diabo. Porque Jesus deixou claro: aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. Ou seja, Jesus já deixou claro, não é um sozinho que é a igreja. Tem que ser pelo menos 2. E nós não somos apenas 2, amém, igreja? Nós somos entre 40, 50. E no dia do arrebatamento da igreja, nós precisamos estar em unidade. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Amém? Cada um de nós é importante para o corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função. Nós só somos um corpo quando estamos aqui unidos. Amém? Quando estamos em unidade. É somente quando estamos em unidade é que nós somos um corpo. Agora, quando a gente fica em casa sozinho, a gente não é o corpo de Cristo. A gente é apenas um membro, longe do corpo. O que acontece com um membro longe do corpo? O que acontece com um dedinho? Você corta o dedinho fora e deixa ele longe do corpo. O que acontece com esse dedinho? Apodrece e morre. Amém? Então, meus irmãos, é por isso que a cada dia que passa é um dia a menos que a igreja vai estar aqui na terra. A cada dia que passa nós estamos nos despedindo aqui dessa terra. A cada dia que passa estamos um dia mais próximo do arrebatamento da igreja. Mas no dia do arrebatamento, Jesus ele vai arrebatar o corpo. Jesus não vai arrebatar membros avulsos. Amém? Membros longe do corpo não, Jesus não vai arrebatar. Jesus vai arrebatar o corpo, a igreja, a noiva. Quem faz parte dessa igreja, dessa noiva? Então, meus irmãos, se esforcem para estar mais em comunhão. Precisamos nos esforçar mais para estar mais em comunhão aos domingos, às terças-feiras. Amém, igreja? Nós tínhamos culto às sextas-feiras também. Sabe por que paramos com as sextas-feiras? Aliás, vocês lembram que nas terças-feiras era um dia especial para as irmãs, para as mulheres? Por que essa reunião teve que acabar? Acabou a unidade das irmãs. Infelizmente. Nós tínhamos as sextas-feiras. A unidade foi se acabando. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, nos últimos dias, um dos maiores sinais antes do arrebatamento da igreja seria a apostasia. Seria o esfriamento da igreja. Cada um de nós precisamos zelar pela nossa salvação. Amém? A salvação é individual. No dia do arrebatamento,
Se eu ficar, eu não vou conseguir pegar no pé da minha esposa e subir junto com ela. Amém, igreja? No dia do arrebatamento, não vai dar tempo de você pegar no pé de alguém para você subir junto. Porque a Bíblia declara que vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. O Senhor Jesus vai dar uma ordem, um anjo vai tocar a última trombeta, e num piscar de olhos, nós vamos desaparecer aqui da terra, os nossos corpos serão transformados, e nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Amém, igreja? Então, meus irmãos, por que a unidade vai acabando? Porque a apostasia vai entrando, o esfriamento vai entrando, as virgens vão ficando com a lamparina vazia. Mas não é mais tempo de estar com a lamparina vazia, meu irmão. Agora é tempo de estar com a lamparina cheia. Agora é tempo de estar com a lamparina transbordando. Mas como eu já disse, para a lamparina estar transbordando, não é você sozinho na sua casa. A lamparina só transborda de azeite quando a gente está em unidade. Glória a Deus. Meus irmãos, a cada Santa Ceia, aliás, a Santa Ceia é uma oportunidade para nós refletirmos e nós colocarmos numa balança e a gente analisar como está o nosso cristianismo. Porque a cada Santa Ceia estamos mais próximos do arrebatamento da igreja. Deus tem usado homens e mulheres ao redor do planeta, através de sonhos, de visões, tem pegado a alma dos irmãos, levado para o céu, levado ao redor do planeta, para mostrar como estão as igrejas, para mostrar como estão aqueles que se dizem os cristãos. E sabe uma coisa que Deus mostrou para esses irmãos? Me pergunte o quê? As igrejas que mais estavam agradando a Deus eram as mais humildes, as menores, aonde tinha um povo mais humilde, aonde o povo estava mais em unidade. Porque, meus irmãos, não adianta, infelizmente está cheio de igrejas que não estão preocupadas com a salvação da sua alma. Estão preocupadas apenas com os números. As igrejas que mais crescem hoje, infelizmente, são as igrejas que têm usado técnicas humanas de crescimento e não princípios divinos. As igrejas que mais crescem hoje, elas crescem por quê? Porque elas estão pregando um evangelho falso, um evangelho fácil, não tem cruz, não tem arrependimento, não tem pecado. Não precisa nascer de novo, não precisa matar o velho homem, não precisa estar cheio do Espírito Santo. Essas são as igrejas que mais crescem. Mas se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 3, você vai entender, meus irmãos, que hoje, quando Deus olha para esse tipo de igreja, Deus chama essa igreja de Laodiceia.
que é uma igreja Laodiceia? É uma igreja que bate no peito e fala assim: olha, a gente está rico, estamos bem-sucedidos, não precisamos de nada. E aí Jesus olha e fala assim: olha, vocês na verdade são pobres, cegos, nus e miseráveis. E outra coisa, eu estou do lado de fora. Aí Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, cearei com você e você comigo. Ou seja, meu irmão, infelizmente, as pessoas não conseguem entender, mas Jesus, Ele é onipresente, sim ou não? Jesus está em todos os lugares, sim ou não? Agora, existem igrejas onde o Deus daquela igreja não é Jesus. E Jesus fica do lado de fora batendo na porta. Tem igrejas onde o Deus é o dinheiro, onde o Deus daquela igreja é a placa da igreja, é o nome da igreja, é a fama que tem aquela igreja, onde o Deus daquela igreja é a pessoa que fundou a igreja. E aonde Jesus está do lado de fora, né? Tem igrejas onde não tem só um Deus, tem vários deuses, com D minúsculo, né? Que na verdade são demônios. Amém? Então, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas, elas são atraídas pela beleza, são atraídas pela estrutura. Mas Jesus está falando para nós aqui: meu filho, ó, você quer ser atraído? Seja atraído pela minha unção. Porque tem igreja, meu irmão, que ela é muito grande, é coisa de 10 mil pessoas para mais, 100 mil. Mas o poder de Deus não está ali, a unção de Deus não está ali, Jesus está do lado de fora. Então você quer ser atraído por algo? Seja atraído pela unção de Deus, pelo poder de Deus, pela presença do Senhor Jesus, pela palavra de Deus que é ministrada, aonde o verdadeiro evangelho é pregado. E aqui, meu irmão, aqui você está em um lugar onde o verdadeiro evangelho é ministrado. O verdadeiro evangelho é pregado aqui, todas as terças, todos os domingos. Você está num lugar onde o Deus dessa igreja é o Senhor Jesus. Ele está aqui passeando no meio dessa igreja. Ele sim está sendo adorado em todas as nossas reuniões. Então, meus irmãos, se existe algo que está faltando para nós, o que é? É a unidade. Precisamos estar em unidade.